Olá, bom dia a todos. Estamos em mais um seminário aqui da IEB. Hoje nós vamos falar sobre insumos agrícolas direcionado ao mercado sucroenergético. Para quem não me conhece, eu sou Rafael, diretor de conteúdo da IEB. E comigo estão 3 pessoas. Vou começar apresentando aqui a Giovana. A Giovana é a nossa líder de analistas, né? A nossa líder de mesa de fertilizantes. Giovana, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, viu, de estar aqui com a gente. Muito obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui também. Muito obrigada por esse convite. Acho que é importante trazer os principais pontos para o mercado de fertilizantes, que tem sido tão desafiador, né? E a gente vai ver algumas perspectivas. Então, muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Maravilha, né? O ano passado a Giovana também já estava com a gente, né? Num seminário, num podcast, falando sobre o mercado, né? E agora, desde então, o mercado já mudou. É bom a gente atualizar todo mundo. Com certeza. E do meu lado direito aqui também está o Marcos. O Marcos é analista de defensivos da mesa lá do Global Crop Protection. Marcos, primeira vez num seminário, né? Num podcast. Prazer estar aqui com você também. Bem-vindo. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui também, Rafael. Importante também falar de defensivos. Um mercado que, apesar de muita oportunidade, tem muito risco aí, pensando em safra 25-26. Então é muito importante a gente abordar aí os principais temas, os principais pontos aí para sanar algumas dúvidas. Exatamente. E esse ano aqui, né, a gente atendeu um pouco o que os nossos ouvintes, os nossos clientes nos pediram, né, de ter uma pessoa, né, uma participação especial de alguém que usa, né, as informações que a gente utiliza, que a gente passa, né, uma visão um pouco mais do outro lado, né. Hoje com a gente está o Francisco Galo, né, o Galo da Pedra. Gostaria de agradecer muito sua participação, viu, Galo? É muito importante você estar aqui com a gente, né? Já nos conhecemos há um bom tempo. Acho que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo já conhece o Galo aí do setor sucroenergético, mas gostaria de agradecer e, se possível, você fazer uma apresentação aí sobre o Galo. Bom, Rafael, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Marcos, Giovana. É um prazer enorme poder participar desses eventos com a IEB. É um motivo sempre de muito aprendizado e muito crescimento para mim. Então, agradeço pela oportunidade. Espero poder retribuir com o mesmo conteúdo. Com certeza. Bom, para quem acho que muita gente já me conhece, meu nome é Francisco Galo, né? O pessoal me conhece mais por Galo. Minha formação original é engenharia de produção mecânica na USP de São Carlos, e dali para frente eu fiz muitas e muitas coisas, né? Em 92 tive a oportunidade de conhecer o senhor Peter Lambert, que veio fazer uma apresentação sobre supply chain no Brasil, e aí eu me deslumbrei com esse cenário e comecei a me dedicar um pouco mais à cadeia de suprimentos. Atuei já em indústria automobilística, trabalhei muito tempo também numa indústria alimentícia e atualmente exerço há 23 anos a função de gerente de suprimentos do Grupo Pedra Agroindustrial. Somos 4 unidades, 3 aqui no estado de São Paulo. 1º de abril, se Deus quiser, a gente começa, não no dia da mentira, mas de verdade, a usina Cedro, em Paranaíba, né? Que é motivo de muito orgulho para nós. É um momento assim, de uma grande transição do Grupo Pedra, onde a gente espera crescer bastante no estado do MS. Né? Com relação à Pedra, né, uma usina que deve processar esse ano algo em torno de 14 milhões de toneladas, né? E a gente ocupa um papel de relevado, assim, vamos falar assim, de destaque no setor, por ter uma unidade já com 93 anos de existência. Acho que é isso, Rafael. Não, ótimo, né? É muito bom, novamente, né, agradecer, né, a sua participação aqui. E a gente vê, né, há algum tempo que nós conhecemos a Pedra, a evolução, né, que a gente entende que a Pedra tem tido, principalmente nessa profissionalização, né, a parte de suprimentos, né, a gente até conversou, acho que no final do ano passado, sobre isso, né, como a Pedra vem se profissionalizando em termos de suprimentos, de conhecimento, né, de mercado, de posicionamento em relação às suas compras. E acho que trazer você nesse primeiro momento para a gente conversar sobre insumos industriais, insumos agrícolas, desculpa, né, vai ser muito relevante para quem está do outro lado, né, ver de novo, né, essa visão de cliente. E eu gostaria de começar com você, né, nós vamos falar um pouco de 2025, né, mas 2024 para o setor sucroalcooleiro foi um pouco complicado, né, a gente vai falar sobre insumos, né, mas para você na sua área ali, né, a gente sabe que em fertilizantes a gente teve algumas oportunidades, principalmente ali no cloreto, mais para o final do ano, né, a ureia muito volátil, né? Em alguns momentos mais pontuais nós tivemos algumas oportunidades também. Exato, né? Nos defensivos, né, a gente vai falar um pouco mais
sucos defensivos com uma queda de preço, né? Uma competitividade muito grande entre os fornecedores. Como é que foi para você em 2024, né? O que você enxergou ao longo, quais são os desafios que você enfrentou? É importante a gente, primeiro, fazer uma contextualização, né? Acho que para quem exerce uma função nessa categoria de estar entendendo um pouco mais a cadeia de suprimentos que faz parte, é importante que a gente passe a ter uma posição proativa. Aquela posição reativa, anteriormente utilizada pela maior parte dos grupos, onde as aquisições eram realizadas muito mais em função da demanda, é uma posição que aproxima muito você dos perigos e não necessariamente te oferece as oportunidades, né? Há um bom tempo, né, a Pedra vem se dedicando a tentar fazer uma análise estratégica. Então, isso permite que a gente, de alguma forma, esteja um pouco blindado aos riscos que sempre vêm e, ao mesmo tempo, que nem a Giovana comentou, aproveitando algumas oportunidades. Então, 24 foi um ano muito desafiador, né? Acho que o Brasil é desafiador, né? Uma vez eu fui numa palestra do Sadenberg que eu lembro que ele fez um comentário que para mim faz muito sentido. O Brasil nunca tem um ano igual ao outro. O Brasil sempre é uma incógnita. Então, assim, fazer previsões no Brasil é sempre muito difícil, né? Isso coloca a gente perante um grande desafio. Mas é importante a gente estar assessorado por empresas como vocês que nos ajudam a tentar entender e decifrar um pouco, né? O ano de 24 foi um ano muito ruim, um ano que o setor sofreu muito. Além de todas essas questões colocadas por vocês, a gente teve uma avaliação cambial extremamente agressiva e para piorar um pouco mais, nós tivemos uma incidência de queimadas como nunca tinha acontecido na história do Grupo Pedra, né? A gente chegou a perder quase 1,5 milhão de toneladas de cana por questão de incêndios, né? Infelizmente, eles tiveram, assim, uma certa... na verdade, coincidência, que a gente até hoje não entende exatamente o que foi, mas teve uma coincidência de incêndio em diversos grupos, o que não permitiu que uma coisa que a gente sempre fez, que é a gente solidarizar com os grupos que têm algum tipo de problema, pudesse ser feito. Então, todos os grandes grupos tiveram uma infelicidade de ter bastante cana queimada. Isso prejudicou nosso resultado final, em termos de moagem. Isso também criou um problema sério com relação a todos os critérios de adubação e tratos, né, porque isso modificou de forma bastante importante, né, toda a condução da empresa. Nós tivemos problemas até de fornecimento de materiais do cunho industrial, porque alguns insumos industriais que a gente tinha uma previsão de consumo, esses consumos acabaram sendo muito mais elevados em função até do caldo de uma cana queimada que acabou tendo que ser processado, né? Então, o ano de 24, ele veio com os defensivos oscilando, ele veio com um fertilizante numa uma projeção de alta bastante importante, que se mantém ainda, né? E isso acabou que comeu muito resultado. No nosso caso, especificamente, a gente teve ainda um prejuízo somado. A gente paga aos nossos fornecedores de cana pelo Consecana, né? E Consecana é um blend, né, entre a produção de etanol e a produção de açúcar. O nosso grupo, até então, ele é um grupo bastante alcooleiro, né? E com a entrada até de etanol de milho e outras variáveis, o preço de etanol em relação ao açúcar deu uma descolada. Sem dúvida nenhuma, o açúcar ele assumiu uma posição de mais destaque, de uma rentabilidade maior. Eu acredito que isso permaneça, eu acho que esse reequilíbrio ele vai permanecer. Um motivo pelo qual a gente deve, a partir desse ano, já construir mais uma fábrica de açúcar na unidade de Buriti. O ano que vem a gente deve melhorar esse blend nosso. Enfim, essa questão desse descompasso do blend também prejudicou a gente. A gente teve um prejuízo elevado também por estarmos mais concentrados na produção de etanol. Então, todos esses pontos foram pontos que fizeram com que o ano de 24 fosse um ano muito difícil para nós. Entendi. Então, e que nem você bem disse, né, acompanhar, né, o mercado para pelo menos entender o que está acontecendo e tomar alguma decisão para mitigar riscos nesse momento é muito importante, né? E eu vou ver até com a Gi, né, Gi? O ano passado, qual foi o insumo aí que eu acho que foi o mais preocupante ao longo do ano todo, né? Entre MAP, cloreto, ureia, nitrato?
O que gerou maior preocupação entre as usinas, principalmente, foram os fertilizantes fosfatados, né? A gente veio de um cenário em que os fertilizantes fosfatados estavam em falta, redução das importações, então a gente teve uma dificuldade de encontrar esse produto, com aumentos acontecendo no mercado também. Então, a gente fala, né, desde maio do ano passado, a gente tem visto os preços do MAP estagnados em maiores patamares, sem grandes brechas para quedas. Então, isso tem dificultado muito a negociação, porque o lado da venda não dá espaço para redução da precificação e o lado da compra também não entra tão forte no mercado, não tem tanta intensidade. Então, isso não tem dado muito espaço para reduções nas precificações, né? A ureia também é sempre muito desafiadora, porque é um produto que oscila muito. Então, por mais que a gente tenha muitas oportunidades acontecendo de tempos em tempos, é um mercado que a gente precisa ser rápido, né? Precisa estar acompanhando o tempo todo e sempre muito atenta às principais sazonalidades e premissas mais gerais, mais macroeconômicas, para evitar grandes impactos em termos, né, de momentos pontuais de uma entrada, de uma especulação que aconteça e possa trazer grandes aumentos para as precificações. Esses foram os produtos com maiores desafios. Entendi. Lá para você, Galo, o nitrato e a ureia vocês têm um mix bom assim na hora de dividir, né, quando comprar o nitrato, ureia, porque é algo que às vezes as usinas ficam um pouco restritas, né, de fazer essa mudança, né? Eu sei que a parte técnica fica mais voltada lá com os agrônomos, mas como é que é para você ali na hora de poder flexibilizar em termos de ureia e nitrato? Corroborando com o que a Giovana falou, uma coisa é importante, mudou-se uma regra, um preconceito do mercado. Durante muito tempo, as decisões de compra, basicamente, elas estavam relacionadas à volatilidade dos preços dos nitrogenados. Isso foi verdade durante muito tempo. Uhum. Hoje, a gente vê que o KCl e os fosfatados passaram a ter um protagonismo mais importante. O enriquecimento da vinhaça, isso mudou bastante também, uma série de processos. Isso permitiu, respondendo a sua pergunta, que a ureia viesse a fazer um pouco mais parte da nossa adubação. A Pedra é uma empresa ainda bastante do nitrogenado sólido. A gente é muito ainda sensível, vamos falar, ao risco de volatilidade da ureia. Então, a gente sempre tem uma preferência ainda pelo nitrogenado. Porém, a ureia tem ganho uma participação importante. E uma coisa que me saltou aos olhos também com relação a essa parte de adubação, os corretivos de solo. Corretivos de solo, eles passaram unitariamente a ser o item mais relevante, se eu penso financeiramente, né? E os corretivos, eles têm um componente a mais, né? Porque o corretivo de solo em si, ele tem um valor. Mas quando você pensa no corretivo de solo transportado e levado à área, você sente que o frete passa a ser um componente importante também do trato seu e um componente importante no que a gente faz de fertilização do solo, né? Exato. Exatamente isso, né? O calcário, o gesso, né? O calcário ainda tem uma distribuição um pouco maior de fornecedores, né? A gente consegue ter fornecedores lá no sul, né? Em Goiás, em Minas. A produção de gesso já é um pouco mais difícil porque você precisa estar alocada nos produtores de fosfatados, né? E aí você tem toda a questão logística. Mas, exato, né? O que a gente vê também, né? A questão do calcário é a própria qualidade do calcário, né? O PRNT, né, do calcário, quanto que ele consegue ser o quão reativo ou não. E aí isso faz parte da questão agrônoma de identificar quais são os principais fornecedores, né? Em Minas, como é que está o PRNT, mas sim. E quando a gente olha nisso, né, o frete, né? Amanhã a gente vai falar sobre diesel, né? Mas o frete tem aumentado significativamente aí por conta, né, do diesel, né? Até mesmo os custos do próprio trabalhador, né, do motorista tem trazido. E também a disponibilidade de caminhões, né? Com essa demanda, às vezes, muito mais forte em grãos, isso acaba impactando bastante ali no final do dia, né? Sem dúvida. Como você disse, o calcário, ele acaba tendo, além do componente frete, o PRNT, sem dúvida, e a gente tem dado muito foco já a alguns micronutrientes, em especial o magnésio. Então, o magnésio passa a ser um ponto importante na avaliação do calcário. E a questão logística, né? Não só o custo do frete, mas a capacidade, a capilaridade desse fornecedor em atender as diversas áreas que você tem. A gente está falando, às vezes, de 250 mil hectares, é muita área para você estar distribuindo esses materiais. Então, você
você precisa ter um fornecedor que case com esse teu, na verdade, fornecedor de calcário e um fornecedor de frete que consiga atender você com essas necessidades, né? A elaboração de pulmões foi já algo pensado com vocês? Porque alguns clientes até nos questionam, né, a questão de pulmão, porque muitas vezes você vai consumir o calcário no período de chuva, ali no começo do ano, e tem a dificuldade, né, de conseguir fazer o carregamento. Isso daí é uma prática que você vê também no mercado? Eu acho que, com relação ao corretivo de solo, você tem que fugir do segundo semestre. O segundo semestre é sempre um desafio maior. Por conta do custo do frete, que acaba subindo normalmente, nós temos as safras, e também pela questão de chuva. A chuva acaba sendo um problema a mais para você tratar. Os pulmões são um grande desafio, Rafael. Eu confesso para você que o pulmão seria a forma mais adequada da gente poder ter uma logística mais eficiente. Só que ele impõe um outro problema, que é um problema que eu convivo com ele e acho que todo mundo do setor, o controle. Quando você tem que fazer o histórico desse recebimento, dessa aplicação, até para você poder ter um custeio correto, os pulmões acabam sendo um desafio a mais. Até comentava com um agrônomo essa semana passada com relação à utilização, talvez, de alguma IA com drone. Eu acho que está faltando um pouco mais de tecnologia, de tecnicidade para a gente conseguir viabilizar a utilização do pulmão de uma maneira inteligente, né? Enfim, o pulmão ele é um facilitador à operação, mas ele cria uma dificuldade a mais para controle. E para empresas que tenham uma métrica de custeio adequada, a necessidade de fazer uma avaliação precisa, ele acaba sendo um desafio grande. Sim. E eu acho que além, né, eu falando um pouco, né, o gancho aí da operação de controle de calcário e gesso, a gente também tem os defensivos, né, que isso é um problema de armazenamento, né, de segurança, né, e por mais que os defensivos estejam com preços reduzidos, né, a grande parte dos produtos mais caros, um pouco mais competitivos atualmente, a armazenagem de defensivo é sempre algo crítico, né, e vocês conseguiram lidar com algo de uma forma bem interessante lá com vocês, né? Defensivos é uma coisa legal, porque quando eu assumi a função de gerente de suprimentos da Pedra, era comum você perceber que toda pessoa que entrava para trabalhar no almoxarifado, ele era, primeiro do trabalho, ia fazer calda. Preparar porque era o serviço menos desejado por todos. E a frase vou trabalhar no veneno. Aonde você trabalha? No veneno. E isso por si só já criava um impacto. Se a esposa estivesse grávida, meu Deus do céu, não passava nem perto, já não pode ter mulheres no setor, então era um desafio. O meu desafio foi construir renovar essa imagem, reconstruir essa imagem. E graças a Deus, com muito apoio da minha equipe, a gente conseguiu hoje criar um ambiente salubre, onde a gente não tem a questão do odor, onde a gente não tem as questões dos riscos da operação interferindo na seleção das pessoas que vão trabalhar lá, e eu consigo reter pessoas até com um nível interessante nessa função. Isso auxilia bastante os controles. Agora, os defensivos a gente percebeu no ano passado uma nova repaginada no termo market share. O share, no ano passado, deu uma mudança, teve uma grande mudança. Alguns grandes sangraram bastante, perderam bastante, e a gente viu muitos novos entrantes. Empresas, inclusive, que produzem em outros países, e vieram praticar o B2B no Brasil, né? Vieram atender diretamente o cliente final. Então, a gente vê uma redistribuição de forças no setor interessante, defensivo. A armazenagem é um ponto muito importante, não só por conta de você ter a disponibilidade do produto na quantidade, mas pela diversidade de formas de aplicação hoje. Hoje você tem drone, quadriciclo, uniporte, você tem uma diversidade grande de equipamentos, né? O aéreo perde um pouco espaço, o aéreo tripulado perde um pouco espaço por essa questão da abelha. A gente vê também essa questão do Grupo GEDAV, da Secretaria da Agricultura, sinalizando que vai buscar um georreferenciamento de todas as aplicações. Então a gente está se preparando para uma possível mudança na legislação que exija toda a rastreabilidade nossa, não só do produto, marca, mas talvez até lote de fabricação. Acho que a gente vai se aproximar muito dos controles de uma indústria farmacêutica. Eu acho que isso começa a acontecer. Então isso impõe que o cuidado com os defensivos hoje, por exemplo, eles estão segregados. Eu tenho depósitos de materiais, depósitos
fertilizante e um depósito específico para defensivos, porque ele já impõe toda uma questão operacional diferente e a perspectiva é que essas fiscalizações elas vão cada vez aumentar. Hoje eu já tenho CETESB, a gente tem a própria Secretaria da Agricultura, muitas vezes até o Ministério do Trabalho, e, por exemplo, eu estou indo para o Mato Grosso do Sul, agora lá tem o IMASUR, é uma nova experiência que a gente está conhecendo agora, em termos de tempo de aprovação, se mostrou ser um grande desafio. Não achava que alguma coisa pudesse ser pior que CETESB, parece que a gente está encontrando. Mas isso, eu acho que algumas coisas, eu costumo dizer que tem dificuldades que fazem você melhorar. E acho que isso tem sido importante. A gente tem tido que melhorar para poder se adequar a tudo isso. Eu acho que todo mundo que trabalha no setor tem que ter essa visão. Não adianta você correr contra, você tem que tentar se reinventar. Para mim é fato, e uma vez eu participei de um evento que me perguntaram como tinha sido a pandemia, e todo mundo viu a pandemia como um grande problema, talvez um dos maiores desastres. Eu acho que a pandemia foi, para mim, o maior aprendizado que eu tive na minha carreira profissional. Em pouco tempo, a gente teve que aprender a conviver com uma nova necessidade de materiais, a gente teve que se adequar a uma série de restrições de possibilidades de compra, de armazenamento, de um monte de dificuldade. Isso fez com que a empresa, as pessoas melhorassem. Acho que os profissionais que sobreviveram e puderam não lidar com as dificuldades da pandemia, com certeza eles hoje têm modelos mais eficientes, melhores de controle. E defensivos acho que faz parte desse aprendizado também. Sim, não, com certeza, né? E aquilo que você comentou, né? Defensivos você não tem entregas just in time assim, porque a gente sabe que operacionalmente, e aí vou puxar até o Marcos para trazer um pouco das informações, né? 2025, 2024 foi muito a disponibilidade de defensivos, por mais que lá na China a produção estivesse estável, a gente não tinha uma quantidade significativa de produtos chegando aqui no Brasil a ponto de você não deixar volumes muito no spot ali ou não ter um planejamento muito claro junto com a sua agrícola de precisar de um produto a qualquer momento, principalmente pelas questões climáticas que você trouxe, né, no começo do ano, no começo da nossa conversa. Então, assim, o ano passado, né, Marcos, essa questão de entrega de produtos, principalmente por via de terceiros, né, cooperativas, revendas, a gente teve um impacto grande, né? Com certeza, com certeza. Acho que você puxou muito bem. O Galo comentou um pouco também dos riscos de ficar nessa questão do esporte. E está tudo um pouco atrelado a isso que o Galo trouxe, né? O resultado financeiro das empresas, né? Dos principais fornecedores de defensivos, né? A piora do resultado financeiro, seja em receita, seja em lucro ali, fez com que eles tivessem que se adequar de algumas formas. E uma das principais foi uma redução do estoque parado aqui no Brasil, né? Um estoque parado, a gente ficou muito grande, né? De 22 para 2023. Isso fez com que o mercado ficasse apenas consumindo esses estoques e isso levou aí uma redução considerável no lucro desses fornecedores, muito atrelado também com a queda dos preços dos defensivos nesse momento. E aí, 2024 vem essa baixa formação de estoque e aí para quem deixou para comprar muito just in time, né? Em cima da hora, acabou tendo esses desafios de menor disponibilidade de produto aí a curto prazo e também variações de precificação por parte dos fornecedores e até dos distribuidores de produtos. Sim, mas apareceram as oportunidades que o Galo comentou, né, dos novos fornecedores, principalmente asiáticos, né, que entraram aqui no mercado nacional forte. A gente viveu, no final da pandemia, já uma alta grande de defensivos e muitas empresas como nós aumentamos significativamente nossos estoques, né? Eu acho que a gente tem alguns números que a gente pode falar mais ou menos em R$10 em produtos armazenados numa unidade por tonelada de cana moída, mais ou menos, né? Uma conta aí que varia de 5 a 20, dependendo do grupo de usinas que a gente esteja falando, mas mais ou menos em torno de R$10 por tonelada de cana. E eu lembro que a gente chegou a bater 15 por aí durante o final da pandemia. Então a gente entrou 24 ainda com algum estoque, isso também ajudou bastante. E as cooperativas... foi muito importante até a observação, porque as cooperativas entraram muito estocadas, todas elas. E aí os fabricantes eles se viram numa situação de, além de perda de margem, a necessidade de salvar as cooperativas, né? De tentar mitigar os prejuízos das cooperativas. Então, e aí a gente viu algumas oportunidades surgindo também. Sim, exato. E eles estavam, né, acho que desde lá de 2022, né, até mesmo com os surtos que aconteceram
com os preços defensivos lá na China, as cooperativas e as próprias revendas, né, sentiram. O problema é que eles se estocaram a preços muito mais altos, né? E aí isso impactou bastante. Exato. Galo, a gente agora voltando, né, falando um pouco de 2025, né? O que a gente espera, né? Você olhando as volatilidades de preço, né? Quais são as ferramentas aí? Porque falando um pouco de macroeconomia, né? Uma taxa de juros tendendo a bater 15%, um câmbio que, né, atualmente está oscilando entre 5,70, 5,80, né? Esses direcionamentos norte-americanos em termos de taxação. Como é que você, com seus 23 anos de experiência aí de suprimentos do agro para a usina, qual que é? É que você falou, cada ano é um ano diferente. Imagina fazer o orçamento para um ano diferente todo ano, né? Parece que a gente não tem experiência no final do dia, né? Eu gosto de jogar tênis, né? Esse final de semana eu não consegui muito porque machuquei um manguito e tá meio ruim. Mas eu fui lá para resenha, né? Que isso é importante. Depois do jogo sempre tem uma resenha, né? Que é o mais importante. É o social. E tem 2 professores da economia da USP aqui em Ribeirão Preto que jogam conosco, né? E eu tava discutindo, falei, nossa, a melhor profissão que tem no Brasil é ser economista ou meteorologista, porque esses caras nunca acertam, mas o delay que tem entre a previsão dele e o fato que a gente consegue comprovar é tão distante que a gente acaba esquecendo do que eles falaram. Então, ou vai mudando muito até lá, né? Então, falo assim, eles têm direito a errar sem serem cobrados, né? Difícil. A gente vê, por exemplo, o Boletim Focus, eu não li ele hoje, mas até semana passada ele ainda projetava para o final de 25, R$6 o câmbio. 6. Taxa de juros essa semana deve subir mais um ponto. Então, assim, desequilíbrio fiscal do governo não dá para a gente ver nada de positivo. Ele está numa situação extremamente complicada em termos de aprovação, necessidade de fazer algumas ações que tenham resultado imediato para a população, mas eu acho um momento muito difícil, né? Um momento onde o governo está descapitalizado até para poder se mexer. Então, eu vejo um mercado ainda com uma escassez de crédito, eu vejo um mercado ainda com viés de alta, apesar da gente estar começando um processo, parece até de recessão, a gente começa a ter uma redução dos movimentos econômicos, mas eu não sei até que ponto isso pode frear essa inflação, até por conta dessa redução cambial. A gente vê um rearranjo de forças de forma global, onde Estados Unidos se aproxima da Rússia como nunca foi e cria uma nova bipolaridade. A nova divisão mundial é Estados Unidos versus China, né? E isso deve abrir algumas oportunidades para o Brasil com relação a grãos, né? E sem dúvida nenhuma, assim, entender de cadeia de suprimentos é importante para você poder imaginar o que vai acontecer numa cadeia quando você faz a gestão dela. Mas, por exemplo, a gestão da cadeia de suprimentos de fertilizantes, ela é significativamente impactada por grãos, especificamente por soja. Então, soja hoje pesa mais no preço do fertilizante do que muitas outras variáveis. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente tem que avaliar. Se grãos tiverem um estímulo de importação chinesa, isso pode causar um impacto grande para nós. Então, 25, esse é um ano complicado. Por outro lado, fertilizante, em especial os nitrogenados, não é de bom grado você fazer estoque, porque se você fizer estoque, você corre o risco de uma variação térmica ou até chuva, de você ter problema, e isso é um problema que tem acontecido. Em lugares mais quentes, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é muito comum você ver o grão de nitrogenado explodir, esfarelar, e depois com uma pouca umidade ele já empedra e vira uma maçaroca para você poder fazer a fertilização. Perde todo o nutriente. É bastante complicado. Aí você tem um contraponto. Então, o que seria uma alternativa? Uma alternativa seria líquidos, né? Você ter uma adubação um pouco mais líquida, que eu acredito que seja o futuro. Eu acredito que o futuro ele tem caminhado a passos lentos no Brasil, né? Quem tinha grande no Brasil investindo em líquidos deu uma recuada, né? Até vendeu a sua planta, e a gente vê crescimento de pequenos, né? Eu acho que 25 é um ano difícil de você ter motivação para fazer estoques. Acho que é um ano de você analisar ainda no dedo a dedo. Eu acho que fórmulas paramétricas pode ser uma solução para você blindar a questão de falta, de escassez, e ao mesmo tempo preservar um pouco da sua capacidade de compra. Acho que pode ser uma solução.
E eu acho um ano, assim, muito arriscado para você fazer movimentos muito fortes, assim, de estar indo para o mercado de uma maneira mais agressiva. Não vejo essa posição para fertilizantes corretivos. Talvez defensivos se aproximem algumas possibilidades, né? Defensivos, a gente tem um novo modelo, a gente tem os biológicos chegando, em algumas vezes substituindo, mas algumas vezes só compondo, mas outras já substituindo alguns defensivos. Então, assim, eu acho que talvez um cenário que possa ter algumas situações para ser avaliada como oportunidades. Sim. Sem E dúvida. aí, Marcos, você concorda? Concordo totalmente. Acho que não só nessa questão de que os defensivos químicos aí têm alguns grupos de risco aí, né, que é importante tomar cuidado, mas os biológicos crescendo bastante, né? A gente vê uma comoditização de muitos produtos, né, itens mais comuns aí, uma Bovéria, um Metarhizium, um Tricoderma, tendo um crescimento muito grande de empresas, preços caindo muito forte, né, em muitos ativos, os próprios bacilos também, né. Isso tem pressionado o mercado não só dos biológicos, mas dos substitutos indiretos químicos. A gente vê uma crescente, uma aderência maior, cada vez maior aí do mercado brasileiro a esses ativos e que deve sim pressionar alguns produtos aí, principalmente os inseticidas, a gente vê bastante pressão. Se eu pudesse, eu faria até, lógico, né, pegando a experiência de vocês que tem uma visão muito maior do mercado que a minha, mas assim, vendo pelo meu quintal, eu acho que vejo 4 coisas acontecendo de uma maneira bem forte, 25 para frente. Eu já falei, a questão do aumento do calcário e gesso, isso tem sido uma realidade, do preparo do solo ter sido um ponto mais destacado hoje. Os biológicos vêm crescendo bastante e vem 2 outros fatores, que eu acho que é o pré-maturador e o pré-seca. Esses 2 outros pontos também, eles colocam uma série de novas possibilidades, de novos tratos, e eu acho que é por aí que as coisas devem andar para frente. Legal. E o que você está enxergando, Marcos? Porque assim, o Galo bem trouxe aqui que em defensivos devem ter as oportunidades, né? E essas 4 frentes que ele está trazendo aí, os pré-maturadores e pré-seca, está alinhado com o que a gente tenha visto até de novos entrantes, né? Dos novos fornecedores, e parece ser por conta de uma demanda mais forte, né? Exato, acho que a gente já comentou algumas vezes também essa mudança do mercado com a entrada de genéricos, principalmente vindo ali da Ásia, né, trazendo oportunidades, e esses produtos eles são basicamente aqueles que têm, né, um dos principais aumentos de número de novos fornecedores no mercado, né, esses itens, né, que tem competitividade entre moléculas ou entre substitutos, que aí também entra essa questão dos inseticidas, e produtos que têm novos entrantes, trazendo competitividade, trazendo volumetria, são provavelmente os itens que devem ter as melhores oportunidades em relação à redução de preço desse ano em relação ao ano passado, né? A gente deve ter essas oportunidades acontecendo também majoritariamente aí no primeiro semestre do ano, assim como foi em 2024, e concentrando principalmente nesses itens. É bem parecido com o que o Galo comentou em termos de fugir do segundo semestre para fazer grandes compras, né? Porque assim Exato. como o calcário e gesso tem que fugir de grãos, a gente em defensivos tem a safra ali que puxa muito, né? Sim, principalmente quando a gente fala de um glifosato, um 2,4-D, itens de grande volumetria, que quando grãos puxa é uma volumetria muito grande, acaba sendo puxada, e nos últimos 2 anos a gente viu aí problemas de gargalos logísticos, atrasos de entregas e também um aumento de precificação no mercado nacional, que pode acontecer também para esse ano. Sim. Acho que para fertilizantes é uma tendência muito parecida, né? Tá linkando toda essa situação da soja, isso é muito impactante agora, principalmente para fosfatados e potássicos, né? A gente vê uma tendência muito forte de consumo mais no segundo semestre, puxado pela safra de grãos, pela safra verão. E aí a gente olha para o cenário de fertilizantes fosfatados, por exemplo, um ano com, né, ali 2024, com uma menor aplicação, né? A gente, em conversa ali com o mercado, vê que se aplicou menos fertilizante fosfatado, portanto, nessa próxima safra a gente deve ver uma tendência de maior necessidade de aplicação. Isso impacta muito na precificação e necessidade de compra do produtor, né? Por isso que a gente pode ver muitos impactos no sentido de aumentos acontecendo nos preços nacionais no segundo semestre, gargalos logísticos, porque ao mesmo tempo que existe essa necessidade, existe um preço elevado agora que impede que um grande adiantamento das negociações e força, né, o produtor a entrar muito just in time. E para o cloreto de potássio, o sentido já é outro. Eles aproveitaram o momento de compra
mais no final do ano passado, agora no início de 2025, para já comprar a maior parte do volume, aproveitando uma relação de troca favorável. E agora a gente deve seguir ali numa tendência de aumento puxada justamente por essa entrada e uma menor necessidade de compra com os estoques já bem abastecidos futuramente, né? Então, acho que olhando ali, a tendência para o segundo semestre sempre é muito parecida para os insumos agrícolas, puxado por essa principal safra ali brasileira. A gente precisa acompanhar como vai ser a precificação de toda a soja, né? Que a gente deve ter uma safra muito boa aqui para 2025 e isso deve fazer com que o preço da soja continue em baixa, né? E aí, ainda está baixo. Ainda está baixo, né? E até mesmo o milho, né? A gente vê o aumento do consumo de milho aí. Como é que vai ficar também as exportações de milho, com base nessas oportunidades que você nos trouxe, né? De falar da China, né? Se a gente for exportar milho, como é que fica a questão da própria competitividade do milho entre exportar com uma taxa de câmbio a 5,80 lá para a China e produzir etanol aqui dentro, né? Sim. Né? Se isso vai ser uma possibilidade. E o Galo tinha comentado, né, sobre o fertilizante líquido, né? Isso tem, a gente, né, até comentei com o Galo a semana passada, né, que em outros países isso já é uma realidade muito mais clara, só que para culturas que conseguem pagar um pouco melhor, né, aquelas culturas HF, né, umas culturas de uva, né, isso daí a gente vê, principalmente lá nos Estados Unidos, uma possibilidade de usar muito mais claramente, né? Acho que aqui a gente está engatinhando em relação a isso, né? É um mercado que ainda anda devagar, né? A gente vê a cana usando muito por conta da vinhaça, então tem um enriquecimento com vinhaça para potássio que facilita muito, né, na utilização de nitrogenados também. Então, é muito bom por conta por não perder mesmo por volatilização, a gente tem uma melhora mesmo das condições para o fertilizante, então uma absorção melhor, uma aplicação facilitada, mas é algo que ainda não é tão fortemente utilizado aqui no Brasil, né? A gente vê algumas empresas começando a se consolidar, algumas vendas acontecendo que começam a trazer um pouco mais esse produto para o mercado. Mas a Índia, por exemplo, é uma grande utilizadora de fertilizantes líquidos, começa a trazer aqui para o Brasil uma visão parecida. Então, o futuro realmente tende a ser algo voltado para fertilizantes líquidos, principalmente quando a gente trata de fertilizantes nitrogenados que são mais solúveis e a gente consegue ter uma rentabilidade maior para esses produtos. Sim. E a questão da operacionalização, né? Sim. Voltando lá à questão de estoque, né? A questão de como operacionaliza tudo isso, né? E pode deixar isso cada vez mais claro. Você comentou do glifosato, né? O que a gente pode... Porque o glifosato já está nas mínimas e o glifosato é um item que é impactado fortemente pelo mercado americano, né? E aí, com o Trump colocando todo, né, o mercado, né, brincando de war, né? O que a gente vai atacar primeiro, né? Onde que a gente vai... Né? O glifosato, a Bayer ali, ela pode ter alguma questão com a gente, né? O que você enxerga? Exato. Na China a gente tem o produto técnico, né, aquele produto super concentrado próximo às suas mínimas históricas, então pouco espaço para ele continuar reduzindo lá. Porém, a gente tem toda essa questão geopolítica, principalmente de Estados Unidos, né? A gente tem uma Bayer que traz o seu glifosato para o Brasil 100% dos Estados Unidos e todas essas taxações, essas movimentações que o Trump tem feito podem não só aumentar o custo produtivo da Bayer, que hoje é a principal importadora do produto aqui no Brasil, mas também fazer com que, de novo, não só a Bayer, mas outros fornecedores que têm sede nos Estados Unidos, a direcionar maior volume para atendimento de um mercado doméstico deles. E aí sim a gente pode ter maiores custos e uma menor disponibilidade de alguns produtos que vêm da origem. Eu tive recentemente, Marcos, uma reunião com a Bayer, com a direção da Bayer, e eles já estão divulgando no mercado que o ano passado foi um ano de, se me recordo, 1,2% de prejuízo toda a operação de glifosato no Brasil. Então, é um ano que eles vão querer recuperar isso. Eles têm alguns outros produtos que têm entrado com força, né? Então, assim, vai ter que fazer uma avaliação. Até lançar uma pergunta para o Marcos. Na verdade, é um desejo meu, todo esse processo que eu descrevi da minha área de defensivos, que a gente melhorou, é fundamental para aqueles itens de maior volume que a gente tivesse uma embalagem maior, especificamente o IBC. E eu vejo que o desafio do IBC são dois. Primeiro, o planejamento das empresas, né, está ofertando para o mercado essa necessidade em volumes grandes para que eles possam viabilizar o processo produtivo. E também uma coisa que precisa ser estudada, e eu não vejo nenhum movimento, da cadeia reversa do IBC. Hoje todos os IBCs são mono-whey. Então, após a sua utilização, ele tem que ser descartado para ser reprocessado para fazer um novo IBC. Isso encarece, não tenho dúvida disso.
Eu não sei se em outros países essa modalidade já funciona, se existe já alguma operação nesse sentido, que eu acho que isso poderia ser você poderia ter algo que desse a capacidade da empresa realizar os seus lucros desejados, mas não necessariamente repassando o custo para o seu fornecedor, mas assim, tentando reduzir seus custos de produção, né? O que você acha disso, Márcio? Você acha que pode ser um caminho? Eu acho que seria um caminho muito valioso, né? A gente já tem no Brasil um país como uma referência no processo reverso das embalagens dos defensivos químicos atuais, né? O Brasil é referência, renova aí boa parte das suas embalagens. Eu acho que se essas embalagens maiores, né, elas facilitariam o processo, não tanto de redução de custo, na aquisição de produtos de volume maior, todo o processo, se a gente conseguisse trabalhar da mesma forma como é feito hoje, né, nesse processo reverso, seria uma redução de custo ali bem relevante para todas as indústrias. Acho que seria algo muito importante aí não só o país, mas as próprias indústrias que produzem, né, o material, trabalharem nesse processo inverso, né? Sim. Eu não conheço exatamente como é que é o processo, né, da lavagem, inclusive, do próprio EBC para você reutilizar ele, né? Mas deve estar alguma coisa atrelada à própria operacionalização disso, de você conseguir ter a mesma eficiência, né, de limpeza, né, de todo o reuso de uma embalagem um pouco menor para um IBC um pouco maior, mas é um bom ponto, né? Acho que os fornecedores poderiam olhar isso com mais cuidado, né? Para quem tem unidades de preparação de caldo automático, que é o nosso caso, a gente tem 3 estações. Em todas elas você tem já hoje tem um spray ball que ele entra dentro da embalagem, ele faz uma boa lavagem, e essa resíduo de lavagem já é aproveitado na própria calda. Acho que o desafio é você fazer essa embalagem virar um refil. Esse é o desafio, dela poder voltar para a cadeia com a garantia ao seu fabricante que nada foi colocado dentro daquele IBC. Então eu recebi um IBC de glifosato, eu consegui certificar que esse IBC, ao retornar para o fabricante, ele está totalmente isento de qualquer contaminante. Ele só foi lavado e não foi reutilizado com absolutamente nada. Acho que esse é o desafio da cadeia. Para que a cadeia conseguisse certificar de que esse IBC realmente está em condições plenas de reutilização, esse para mim é o ponto. Que nem você falou, né? A cadeia, né, quando você faz o strategic sourcing, né, dos fornecedores, essa embalagem é sempre do dia. A gente olha isso também, até a gente vai falar de químicos industriais na parte de amanhã só, mas para químicos essa parte de embalagens é muito crítico também, né? Quando você traz produtos mais perigosos, né, a questão de embalagens pesa muito na hora de você fazer a aquisição, né? Principalmente para produtos que você vai usar menos, né? Mas em químicos industriais os volumes já são maiores, né? Então quando você fala em ácido, soda, os mais relevantes, aí você já tem tancagens bem grandes, né? Então você já consegue viabilizar volumes que poderia ser um caminho como já foi no passado, né? No passado eu lembro que os defensivos era comum você ter tanque de diversas fábricas disponível. Aí a questão do logística do próprio transporte, dos riscos, no caso de um acidente, acabaram que reduziram um pouco, né? E eles caminharam muito para os sólidos mais concentrados, né? Que foi uma forma também de tentar, de certa forma, mitigar risco, né? Acho que esse é um ponto. Mas, enfim, eu acho que nós temos um processo, e é importante que a gente destaque, que é um custo que não agrega valor para ninguém. É um custo que está onerando a produção e, ao mesmo tempo, não está agregando lucro para o fabricante. Então, se a gente tem que repensar essa embalagem, acho que isso a cadeia inteira tem que se estruturar para isso, né? Sim, exato. E até mesmo de você ter um fornecedor mais próximo de você para essa, né, a questão de, eu tenho o mesmo fornecedor, eu já tenho esse vínculo com ele através da reposição do refil da embalagem, né? E você consegue ter contratos de muito mais longo prazo, talvez, e garantir o fornecimento, Sim. né? Isso é um ponto importante. Gi, em termos de fertilizantes, né, para 2025, você acha que a gente vai ter algum risco de falta de produto em termos do MAP, né? Porque o MAP, depois eu vou trazer para os defensivos também, a gente tem que olhar a China, né? Hoje é o grande problemática, né? E aí, olhando o que o Trump, né, tem trazido, você acha que isso, além do que a gente trouxe dos Estados Unidos, o MAP pode ser uma dificuldade, olhando China, Estados Unidos, ou até mesmo a Rússia, né? Que a Rússia é um dos grandes fornecedores, porque o
que você trouxe essa falta de produto hoje, a gente já sabe que é por conta de carros elétricos quase, né? Exatamente. A China, desde o ano passado, vem numa tendência muito forte de redução da sua produção, buscar controle da sua exportação para direcionar ali a matéria-prima da produção do MAP para baterias de lítio. Então, isso é uma tendência muito forte no mercado chinês e, ao longo aí dos últimos meses, ela já bloqueou as exportações de fosfatados. A China representa 36% da produção global, então isso é um baita de um impacto no mercado como um todo, mas ela não é uma grande origem aqui para o Brasil, principalmente ali de MAP, né? Ela opera ali nos 5, 6% de representatividade, não é tão elevado, mas em termos globais isso acaba sendo um ponto de atenção e de discussão, porque por mais que o Brasil não entre comprando, a gente tem outros grandes players, né? O próprio Estados Unidos, Índia compra bastante ali. Então, é importante a gente estar atento a esses mercados demandantes, porque isso acaba trazendo impacto. E ela também é uma grande consumidora, né? E está em período de consumo. O que a gente tem visto é que esse bloqueio que ela diz, né, que vai durar ali até o final de abril, pode se manter para o restante do ano. Em 2024 isso já foi uma realidade, então por mais que tenha caído ali a suspensão das exportações, ela seguiu controlando, colocando inspeções alfandegárias, dificultando o processo de exportação, mantendo o volume dentro do mercado doméstico. Então é um ponto de atenção, e aí a gente vê a Rússia como a segunda principal origem aqui para o Brasil, depois de Marrocos, tendo que atender outras demandas como Estados Unidos, como a Índia, e isso afeta aí sim a disponibilidade para o Brasil também. E essa problemática também da China em comprar grãos, isso também deve favorecer eles quererem produzir o próprio grão cada vez mais, né? Eles têm aumentado a sua produção interna de grãos, né? Isso pode fazer com que eles deixem o MAP cada vez mais dentro. O MAP, né, os fosfatados, todos os fertilizantes em geral, para isso, né? Isso talvez para longo prazo seja um impacto grande. Com certeza. A gente deve ver uma tendência ali desses grandes produtores de fertilizantes consolidando, né, para atender o mercado doméstico. E para o Brasil isso é um ponto de atenção, porque a gente é um grande importador, né? O quarto maior importador global. Então, tem essa atenção que começa a aparecer. A Índia já tem aumentado sua capacidade produtiva de fertilizantes para não depender tanto desses grandes produtores globais como Rússia e China, e a China também deve ter essa tendência muito forte de segurar volumes. Estados Unidos, né, também tem a sua produção, mas eles, com as questões de furacões climáticas, eles também têm essa necessidade de controlar, né? As taxações do Trump afetaram o cloreto de potássio. Então, a gente vê uma forte necessidade deles em importar o quanto antes que essas taxações sejam alocadas sobre o cloreto, e eles não têm disponibilidade para a safra de primavera agora. Então, são pontos ali de atenção para o mercado que acende a bandeira vermelha de que a gente tem que começar a se preparar em termos de produção nacional também. Sim. E, logisticamente, né, a gente vê que agora os Estados Unidos aparentemente está entrando um pouco mais forte, né, nos conflitos, né? O Galo comentou, parece que ele está amigo do Putin agora, e Israel também fazendo algum tipo de movimentação. Vocês imaginam algum problema logístico internacional que possa acontecer para 2025? Né? De novo, né, porque a gente teve lá durante a pandemia, né, aqueles aumentos significativos do preço da China. O ano passado, também, de novo, né, por conta de receio. E aparentemente o pessoal está um pouco reativo para fazer qualquer tipo de atividade, né, qualquer tipo de ação, né, em relação à tomada de decisão em importar. Não sei se você tem sentido isso em outras frentes lá, galera, a questão da logística do just-in-time ou da questão de elaboração de estoques, né, como é que essa desglobalização internacional pode impactar na cadeia de suprimentos, como é que você olha no dia a dia isso tudo lá? É sempre um desafio você pensar aqui que tamanho de impacto pode ter, né? Se começar a mexer muito no Golfo Pérsico, aí já começa a complicar. Você vê a Síria vivendo uma instabilidade muito grande, política, né? E você vê também essa guerra de Israel com Hamas que não acaba, né? Parece que esse negócio, quando você pensa que está no fim, a coisa quase que volta. Tudo isso impactando. Eu acho que o importante é você estar fazendo acordos que te deem uma certa garantia, né? Eu falei atrás e eu acho que o ano
principalmente pensando em fosfatado, é um ano que eu acho que a questão de fórmulas paramétricas e de um acordo já com um grande fornecedor, com um grande player, e já existem grandes players no Brasil diretamente relacionados à Rússia. A Rússia já tem players no Brasil, onde ela vende o NPK dela, que ela já traz, então, assim, traz uma certa segurança. Eu acho que esse deve ser um caminho. Um outro caminho que é sempre um desafio, eu não vejo isso para fosfatado, mas, por exemplo, já teve uma época que a gente dedicou um pouco mais de atenção para produtos substitutivos, né? Esterco de frango, o Agifer, que é um subproduto da Ajinomoto. Esse é um desafio, viu? Esterco de gado, algumas experiências, mas por conta da música do chifre eu não vejo isso como um futuro, mas enfim, a gente tentar buscar em outros processos excedente de outros elementos químicos que possam fazer sentido para a gente na produção. Acho que esse pode ser um caminho, né? Sim. A questão do esgoto brasileiro é uma questão ainda muito mal cuidada, né? Você vê que nos Estados Unidos é muito comum você ter fábrica de fertilizantes ligadas diretamente à estação de tratamento de água de residências e tal. No Brasil a legislação ainda é bastante arcaica, bastante atrasada em relação a isso. Eu acho que como país, até porque é um país totalmente deficitário em fertilizante, a gente tem talvez a maior terra arável do mundo, talvez não com segurança. Você fala da China, eu não vejo a China com grandes... A China não tem muita terra boa para plantar, ela não tem muita água para plantar, ela tem desafios a vencer, né? O Brasil, por outro lado, não. Nosso desafio é termos fertilizantes, que esse é o nosso desafio. E talvez a gente olhar para dentro e tentar achar soluções caseiras que possam, de maneira inovadora, mudar esse cenário. Vide a guerra da Ucrânia com a Rússia, o que fez a gente descobrir de potencial de potássio que a gente tinha mal utilizado. Então, assim, precisou vamos falar assim, da necessidade se apresentar de uma forma tão forte para que o mercado se adaptasse. Talvez esse seja o momento da gente se reinventar também. Sim. Isso que eu gosto de conversar com você, cara, que você traz cada exemplo, assim, né? Eu nem lembrava do esgoto dos Estados Unidos como é muito bem utilizado, né? Aqui no Brasil, acho que o que traz próximo de um organo mineral, né? A gente tem, talvez, no Brasil que eles utilizam, né? Um pouco de organo mineral que traz esses outros nutrientes, mas também, né? Acho que você conversa bastante comigo sobre esterco, né? De frango, né? Isso daí é um desafio logístico enorme também, né? E acho que o que a gente avaliava no passado era um pouco do fosfatado em termos de rochagem, né, de fosfato reativo. Isso também apareceram, né, algumas oportunidades no passado, né? Mas é algo que acho que o ponto de P ainda é um pouco mais caro, mas sempre foi uma oportunidade ali junto do MAP, do SSP. Mas tem, viu, Rafael? Eu recentemente estava vendo um programa na televisão e eu vi uma iniciativa. A Guapé parece ser um problema grave de uma série de cidades hoje, até por conta da poluição nos rios. E o aguapé é um grande problema, porque cria uma concorrência até com o próprio peixe e com tudo mais. E tem já usinas de processamento do aguapé para fabricação de fertilizante líquido. É um fertilizante líquido muito interessante. Enfim, eu acho que assim, a gente tem que agora procurar um pouco mais de tecnologia, estudar um pouco mais. Acho que é um problema que a gente tem que ver como sociedade até, né? Porque isso impacta não só o setor, mas toda a sustentabilidade de uma nação. E o Brasil é um país carente de fertilizantes. Acho que a gente tem que passar a tratar o problema com uma ótica diferente. Não simplesmente como reativo e ficar refém de todas as mudanças, tanto de econômicas como globais, até transporte. E a gente tentar ser um pouco mais... vamos falar assim, protagonismo. E a gente tem um monte de exemplo disso. O etanol é um belo exemplo do que a gente consegue reescrever a história, a gente consegue contribuir para o mundo com soluções interessantes. O etanol, para mim, desde o antigo Proálcool, é um marco, né? Hoje reconhecido internacionalmente como uma das melhores alternativas a gente fugir da poluição, melhor até que o próprio carro elétrico. E eu acho que o Brasil precisa também pensar essa questão do fertilizante. A gente tinha uma fábrica de ureia que estava prometida para Três Lagoas, aí por diversos motivos essa fábrica está boiando lá no Tietê, né? Porque ela foi toda mérito dos alvos da então Lava Jato e demais processos, né? E fato que não andou.
talvez tudo que a Giovana falou de ureia, que a gente visse como problema, poderia ter numa fábrica de ureia no Brasil mudar o cenário. Sim. O preço seria outro, e eu acreditava que isso fosse ser um caminho. E naufragou, literalmente, né? Mas, assim, a gente precisa de novo repensar essas alternativas. Acho que o caminho ele tem que ser a gente a tentar resolver pelo aquilo que nós temos. E de novo, a coisa fecha, porque você fecha num ciclo. Você cria sustentabilidade para isso tudo acontecer, né? Exato. E até mesmo do que a gente tem visto no mundo, né? Essa desglobalização, justamente o pessoal trazendo para dentro de casa para evitar ficar à mercê de países que vão pensar primeiro neles, né? Por isso que eu comentei da China, mas foi bem colocado, né? Mas até mesmo dos Estados Unidos, ele está montando algo parecido com isso, né? Então, acho que se fertilizantes a gente importa 90% do que a gente precisa. E defensivos e fertilizantes, acho que é algo que a gente pode buscar alternativas mais claras, né? E o bom dos biológicos é que o Brasil é um dos pioneiros e está indo cada vez melhor nisso, né, Marcos? Exato. O Brasil é pioneiro, é referência mundial, né? Tanto na parte de pesquisa, utilização e desenvolvimento de produtos biológicos, né? Hoje o nosso consumo de produtos biológicos é produzido nacionalmente, praticamente. Tem empresas querendo exportar os biológicos produzidos no Brasil para a Europa. Então mostra de fato como que o Brasil é uma potência, uma referência e um mercado que pode ser muito mais explorado, né? Inovações de produção, de armazenamento, de utilização para melhorar tanto a qualidade que a gente já tem e outros aspectos aí dos biológicos para que eles entrem cada vez mais forte aí como um substituto dos químicos ou até um acoplamento que é o principal, né? Que ele vem sendo utilizado, né? Exato. E acho que precisa amadurecer um pouco mais também a forma, acho que no campo, e acho que você pode até complementar, Galo, mas no campo, né, como vai ser esse link entre o que o pessoal está usando, né, de defensivos biológicos no campo e os suprimentos na hora de comprar, porque químicos vocês, né, já é algo mais antigo, né, já tem um processo de compra, né. Os biológicos a gente trabalha muito com carteiras, né, muito com pacotes de soluções, né, às vezes não é um defensivo biológico em si que vai ser utilizado, né, é quase um pacote, né. Então tem esse desafio, né, de como que eu vou fazer o monitoramento desse mercado, né? Como é que eu vou fazer a compra, né, desse pacote. Sem dúvida. Tem aumentado bastante a disponibilidade de tecnologia hoje, até para você fazer uma varredura de interpretação de quais novas pragas estão acontecendo, onde elas estão. Então, assim, tem crescido bastante a disponibilidade de recursos para que você tenha uma rápida identificação do problema, né? Eu acho que não só os biológicos, mas, por exemplo, fertilizantes foliares têm crescido bastante também. É um processo que eu acho que ele que ele vai... É o pré-maturador, eu acho que isso daí também já tem alguns resultados bem interessantes com relação a aumento de produtividade, pré-seca. Acho que o setor... É interessante que na cana a gente não consegue ver números como, por exemplo, a gente tem na soja, né? Na soja você vê cada safra é um saco, né? Então, os plantadores de soja costumam dizer que a cada safra ele ganha um saco de produtividade. A cana a gente fala de 3 dígitos desde quando entrei no setor, e é uma perseguição, assim, nossa de todo, e é um desafio, né? A gente tem que aumentar a produtividade da cana, seja ela com tratamento genético, que começa de novo a ter alguma coisa, acho que isso é importante, talvez possa ser um contraponto até defensivos, e acho que os biológicos eles vêm se somar também. Acho que tem toda uma cultura agora que vem vinculada até uma questão, de novo, do meio ambiente, de sustentabilidade, de crédito de carbono, tem toda uma questão aí que a gente tem que começar a pensar e tudo isso está inserido no mesmo contexto, que a gente pode estar, de repente, fazendo a usina ser mais viável até na geração de crédito de carbono, que pode ser um novo ponto de alavancagem do setor. Acho que essa visão holística do processo é fundamental para a gente poder achar os caminhos mais interessantes. Perfeito. E agora, caminhando já para o nosso final, queria só que a Gi e o Marcos trouxessem, né, o resumo de vocês, né, para 2025, né, para nossos ouvintes do outro lado. E começar com você, Marcos, assim, de maneira geral, né? Se a gente for fechar tudo que a gente conversou aqui, né? Então tem toda a inovação e sustentabilidade que o Galo nos trouxe, né? Essas questões de China, de Estados Unidos, né? Qual que é a visão geral que a gente está enxergando para tudo isso, para quem está nos assistindo?
Acho que, de maneira geral, quando a gente vai filtrar tudo que a gente falou e resumir tudo isso, pensando nesse cenário geopolítico, esse cenário dos principais países produtores de defensivos, os principais grupos de produtos que a gente tem aqui no Brasil, bastante atenção a essas movimentações é necessário e olhar principalmente para essa crescente de novos entrantes genéricos, né? Isso traz bastante competitividade, como o Galo bem trouxe, né? Uma mudança do market share do mercado aqui para o Brasil. Então é importante cada vez mais homologar esses fornecedores, ter atenção, buscar esses preços aí competitivos que acontecem com esses produtos, olhar novas tecnologias, principalmente os biológicos, que traz muita dessa competitividade e ter muita atenção com essas compras aí muito próximas a período de utilização, que como a gente começou a nossa conversa falando, né, de fato, esse risco atrelado a essas compras, principalmente olhando para um segundo semestre e com o mercado de grãos retornando aí com puxadas e com grandes compras de volumes. Teve algumas solicitações para a gente nas últimas semanas de é o momento para comprar para 2 safras. E aí? De maneira geral, a gente não vê uma compra de 2 safras ainda como sendo um cenário de recomendação. A gente, por mais que tem muitos produtos se aproximando a patamares mínimos, a gente ainda tem muita competitividade, tem entrada de substitutos indiretos e até genéricos, né, em algumas moléculas que trazem muita competitividade. Acho que é importante avaliar muito bem, recomendado de maneira geral fazer compras maiores pensando em 2025, 2026, mas olhando para 2 safras ainda é um movimento muito agressivo, muito longo prazo, como a gente citou muito ao longo da nossa conversa também, muito difícil de prever, muita instabilidade também que pode acontecer, movimentos assim de grande escala, de grandes volumes, não necessariamente são os melhores a serem seguidos. Sim, eu acho que é importante acompanhar, né, a gente até conversou, né, da questão das bandas, né, a possibilidade de talvez deixar em alguns produtos, né, por isso que é importante acompanhar produto a produto, de deixar uma banda talvez um pouco maior, né, quando a gente vê um 2,4-D, né, um próprio glifosato, né, são produtos que a gente está nas mínimas, né. E aí pode ser que a gente tenha uma oportunidade de ter um volume um pouco maior. Você chegou já a fechar em algum momento volumes para mais uma safra de defensivos lá atrás, ou sempre foi? Defensivos eu já fiz negociações de um pouco mais de uma safra, não até 2 safras. A gente chegou a fazer praticamente, eu lembro de uma época de 18 meses. Acho que nós já chegamos a fazer isso. Mas é uma coisa assim, é uma decisão, é que nem outro dia eu estava conversando a respeito de locação versus compra, né? É óbvio que a compra é sempre mais interessante do que qualquer tipo de locação, qualquer uma. Só que você está falando de um recurso que ele não é infinito, é finito. Uhum. O teu dinheiro é finito. Então, assim, às vezes fazer um negócio não tão bom num aspecto pode te deixar recurso para você estar mais disponível para outras oportunidades. Então, a decisão de você pegar os seus ovos e pôr todos nessa cesta é uma decisão muito difícil. Muito difícil. E no mercado tão variável e volátil como o nosso, eu acho temerosa. Principalmente no momento que a gente está de taxa de juros, né? De que em qualquer investimento de mais longo prazo é complicado, né? Sim. Então, isso que a gente também... O custo do dinheiro muito alto. Está muito alto. Exato. Então, fazer um investimento de milionário aí no começo da safra. E fertilizantes, Gia, como é que a gente está? Acho que é um cenário bem parecido, né? Um pouco na contramão olhando ali para desafios, então fosfatados, potássicos, todos com uma tendência de alta, pelo menos até ali o final de 2025 a gente deve ver ainda os preços em maiores patamares, então muita cautela nas negociações. A gente tem recomendado muito às bandas também, né? Buscar fechar volumes para garantir a disponibilidade, não ter tanto risco ali mais próximo do período de aplicação de grãos, mas também deixar espaço para oportunidade, porque o fertilizante é muito comoditizado, ele sofre muitas oscilações, uma tomada de decisão, uma China voltando mais forte para o mercado de fosfatados pode trazer reduções de preços. Então, a gente sempre traz ali a importância de se planejar, a importância de agregar um bom volume ali para ficar respaldado, né, ao longo da safra, sem grandes impactos e poder absorver oportunidades, principalmente para fertilizantes nitrogenados também, que é um produto ali que tem mais momentos de oportunidade ao longo do ano, a depender das especulações de mercado. Então, principalmente no nitrato, né? Principalmente no nitrato, que a gente tem visto mais oportunidades, né? É um produto também que é preciso ter cautela, porque a gente depende quase que totalmente da Rússia, mas por enquanto estamos ali num cenário mais tranquilo, é um produto que dá para absorver bastante oportunidade
também, tá? Então, para fertilizantes, cenário de cautela, mas e com alguns desafios, mas oportunidades podem surgir. Legal, acho que a gente está alinhado com o que o Galo comentou, né? Sim. Não é um ano para arriscar, Não. é um ano para sair atirando para todo lado, né? Se é que já teve algum ano que a gente saiu atirando para todo lado. Esse é um ano para ficar atrás do toco. Exato, vai ficar na espreita, né? Mais ou menos olhando. Galo, eu queria agradecer, né, a sua participação. Acho que todas as colocações que você trouxe adicionou muito aqui para a gente, né, para quem não está nos ouvindo. Acho que você tem um conhecimento muito amplo, uma pessoa muito curiosa, né, gosta, né, de trazer coisas novas. Isso reflete, né, no profissional que você é e do que a gente enxerga dentro do mercado quando a gente fala do Galo. Então, eu queria agradecer a sua participação. Se quiser trazer algumas últimas palavras para a gente aí, né, dessa reunião, mas de novo, né, agradecer realmente a sua presença. Rafael, sempre um prazer falar com vocês, com gente inteligente como vocês, curiosos e sempre bem antenados. Acho que é um aprendizado enorme. Acho que no passado eu enxerguei como eu precisava de um binóculo ou uma luneta para conseguir enxergar mais longe. E vocês, sem dúvida nenhuma, fazem esse papel para mim e para as empresas onde vocês ajudam. A gente consegue interpretar o futuro. Recentemente eu fui convidado para escrever um artigo científico para uma revista, né? E eu fiquei bastante desafiado. Eu nunca tinha escrito um artigo científico e nem me considero capaz de fazer alguma coisa tão assim inovadora e poder contribuir tanto, né? E eu refleti bastante e o texto meu, ele diz respeito a muito o que a gente conversou aqui hoje. Eu escrevi sobre adaptabilidade. Hoje nós temos um cenário com diversas variáveis, se movimentando com fórmulas totalmente diferentes. É que nem parece aquele míssil russo, né? Que ele vai seguindo trajetórias aleatórias. Uma hora uma cossenoide, depois uma senoide, depois uma parábola, e ninguém consegue rastrear ele para impedir. E eu vejo um mercado assim. Só que isso também reflete uma diversidade. Olha quantas modalidades e oportunidades de formas de negociação que a gente citou aqui hoje e outras que possam até ser lembradas. O profissional da área de cadeia de suprimentos, ele tem que estar com uma visão do que está acontecendo no mercado, mas ele tem que ter a capacidade de ser essencialmente flexível e adaptável. E a solução que você adotou agora provavelmente não vai ser a solução para o ano que vem, e provavelmente a solução do ano que vem não sirva para esse ano agora e vice-versa. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo que tem, olhar todas as possibilidades e tentar da maneira mais inteligente procurar a melhor alternativa. Esse, para mim, é o desafio do profissional da cadeia de suprimentos. É ser adaptável, é se capacitar de ter os conhecimentos de todas as formas de reagir e saber utilizar aquela que seja mais correta para aquela situação. É uma arte, acho que é um desafio, né, você tentar ter essa habilidade toda, mas é só treinando, praticando e exercendo isso que a gente consegue os melhores resultados para as empresas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo aprendizado que vocês me proporcionam e acho que é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, tá? Que ótimo, Galo, obrigado. Eu acho que até adicionando um pouco que você trouxe, né, o que a gente vê realmente, né, a flexibilidade, né, dos compradores e a priorização também, né, o como você é flexível e priorizar exatamente quais são as maiores tarefas a serem realizadas. Obrigado pelas suas palavras, fico feliz, né, de você estar escrevendo esse artigo, de novo, né, a sua curiosidade, né, e a forma como você lida com as tratativas é muito, muito, muito legal, né? Muito bom pra gente. Sim. E a gente sempre aprende com você também nos calls e tudo mais, viu? Bom, quero agradecer então também a você que ficou assistindo a gente até o final, né? Lembre-se que nós também teremos o seminário sobre químicos industriais e diesel, né? Então, fique por dentro, né? Que a gente vai conversar com a Mayara e com a Bárbara para trazer um pouco mais dos mercados dos insumos industriais e diesel. Agradecer de novo a todos aqui que estão, né? Foi muito importante conversar com vocês, foi muito um momento confortável para a gente. Pessoal, obrigado, até a próxima.